Pronto, vamos lá. Pronto. Olha, então, como foi solicitado, eu irei agora fazer a correção da página 36 e amanhã irei fazer da 37. Prestem atenção. Nesse capítulo foi trabalhado aí, tá certo? Circunferência e círculo, no caso, cálculo do apótema. Então, na primeira questão tem assim: calcula a medida do lado e do apótema. E deixa eu abaixar aqui, que eu acho que vai ficar ruim para o pessoal que está em casa conseguirem visualizar. Basta só um pouquinho. Gente, se continuar, já sabem, né? Já foi avisado para vocês. Olha, então na primeira questão, vamos ter assim: calcule a medida do lado e do apótema de cada polígono regular escrito. Gente, nós vimos que o quadrado, o hexágono e o triângulo, eles podem ser, como outros polígonos também, mas estudamos esses três. Eles podem ser inscritos, inseridos dentro de uma circunferência, certo? E quando eles são inseridos dentro de uma circunferência, nós podemos calcular qual é a medida do seu lado e qual é a medida do seu apótema. Sabendo que o apótema é o segmento que vai do centro até o ponto médio de um dos lados do polígono. Então, na letra A, que figura nós temos inscrita na circunferência? Um quadrado. Aí vocês iriam lá na como é que eu posso falar? Nas explicações, iriam ver a fórmula para encontrar a medida do lado e do apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência, tá certo? 36. Olha, esse aluno que chegou agora, por favor, meu amor, bom dia. Se identifique para eu saber quem é, tá certo? Ó, então vamos lá. Nesse caso, quando o quadrado ele é inscrito em uma circunferência, para encontrar a medida do seu lado, nós iremos utilizar essa fórmula aí. L, que é o lado, é igual R, que é o raio, raiz quadrada de 2. Onde, de acordo com a figura, o raio é 10 raiz quadrada de 2. Então, substitui, no caso, o R por 10 raiz quadrada de 2, vezes o raiz quadrada de 2, que já é da fórmula. Então, repete o 10 e vocês fariam raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, onde a raiz quadrada de 4 é 2. Logo, 10 vezes 2 é igual a 20 centímetros. Isso foi a medida do lado. E para encontrar o apótema, será o quê? Raio, raiz quadrada de 2 sobre 2, onde o raio é 10 raiz quadrada de 2. Substituir. Então, repete o 10, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é 2, 10 vezes 2, 20, 20 dividido por 2, 10. 10 centímetros. Simples, gente. Agora, na letra B, é um triângulo. Aí vocês iriam lá, tá certo, voltar no livro, iriam ver quais seriam as fórmulas para encontrar a medida do lado e do apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Do lado, eu utilizo essa fórmula aí, que é o raio, raiz quadrada de 3, onde o raio, se vocês observarem na figura, é 8. Então, basta substituir o R de raio por 8. Então, não tem nem mais o que fazer. Fica 8 raiz quadrada de 3 centímetros. Só teria o que fazer se caso a questão pedisse para substituir o raiz quadrada de 3 por 1,7, porque raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Então, se pedisse para substituir, aí vocês iriam fazer 8 vezes 1,7, tá certo? Oi? Na letra B? Na letra B é o apótema. Aí, como é que encontra o apótema de um triângulo escrito? É o raio dividido por 2. O raio não foi 8? Olha para a figura, tem 8 lá. 8 dividido por 2, 4. Oi? Fica em função de raiz quadrada de 3. A não ser que pedisse para substituir. Aonde você fala que é? Aqui? Não, porque a fórmula é
raio dividido por 2. Não tem um raiz quadrada de 3, não. Tá certo? É a fórmula. Daí vocês teriam que memorizar mesmo essas fórmulas, tá certo? Na letra C, quem é o raio? Quem é o raio? Na letra C. Quem é o raio? Na letra C. 14 raiz quadrada de 3 é o raio. E é um hexágono, não é isso? Aí vocês iriam lá olhar quais seriam as fórmulas para encontrar a medida do lado e do apótema de um hexágono. O lado é o raio, raiz quadrada de... Não, desculpa. Olha, na letra C, vê que interessante. O hexágono. Toda vez que for um hexágono escrito, a medida do lado é igual ao raio. Se o raio é 14 raiz quadrada de 3, então o lado também é 14 raiz quadrada de 3, certo? Agora, o apótema é o raio, raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí preste atenção, substituir o raio por 14 raiz quadrada de 3, que vai multiplicar por raiz quadrada de 3, que já é da fórmula. Aí repete o 14, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, daria raiz quadrada de 9, onde a raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui eu fiz 14 vezes 3, 42, 42 dividido por 2, 21 centímetros, ok? E na letra D, que figura eu tenho aí escrita? É, isso mesmo. Só colocar aqui. Isso mesmo, como o Pedro estava falando aqui. Nessa letra D, a questão não deu raio, não. E para encontrar o lado e o apótema, eu preciso do raio. Nessa letra D, ele deu o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro foi 18 centímetros, então o raio é 9, tá certo? Então, a fórmula que vocês irão encontrar, o lado é o raio, raiz quadrada de 2. O raio foi 9, então fica 9 raiz quadrada de 2 centímetros. E o apótema, a fórmula é o quê? Raio, raiz quadrada de 2 sobre 2. Onde o raio foi 9, tá certo? Então, aqui fica o quê? 9 raiz quadrada de 2 sobre 2 centímetros. Se quisesse, ainda dava para dividir, né? 9 dividido por 2, aí ficaria 4,5 raiz quadrada de 2 centímetros. Isso depende muito das alternativas. Tá certo? Se tivesse lá, não tivesse essa alternativa, 9 raiz quadrada de 2 sobre 2, aí vocês iriam verificar se precisava dividir. Aí ficaria 4,5 raiz quadrada de 2. Se não tivesse, é porque provavelmente substituiu raiz quadrada de 2. O raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Aí faria 4,5 vezes 1,4. Tá certo? Então, vai muito das alternativas, tá certo? Então, segunda questão. Atenção. A medida do apótema de um hexágono regular, cujo lado mede 200 raiz quadrada de 3 centímetros, corresponde a questão quer saber o apótema, tá certo? Onde deu o que aqui? A medida do lado. Mas quando é um hexágono, a medida do lado não é igual ao raio? Então, se o lado foi 200 raiz quadrada de 3, então o raio também será 200 raiz quadrada de 3. E para encontrar o apótema, que fórmula eu uso quando é um hexágono? É o raio, raiz quadrada de 3 sobre 2. Onde quem é o raio? A gente acabou de ver. 200 raiz quadrada de 3. Aí, no caso, eu dividi aqui, ó, 200 dividido por 2, 100. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. E quanto é raiz quadrada de 9? Então, 100 vezes 3, por isso que deu 300 centímetros. A alternativa correta, a letra E. Terceira questão. Gente, nessa terceira tem assim. Observe um triângulo equilátero. Vocês sabem que um triângulo equilátero tem todos os lados com a mesma medida, não é isso? De 12 metros de altura. Aí determine. Letra A, o raio do círculo escrito. Letra B, o lado. E letra C, o apótema. Sendo que essa questão é bem interessante, porque assim, de fato, a letra A não teria como vocês fazerem logo. Vocês teriam que fazer primeiro a B, para depois saber a A. Entendeu? Então, aqui, veja o que eu coloquei aqui, ó. B, tá certo? Isso aqui eu esqueci de colocar, mas aqui é o A, tá? Mas aqui teria que fazer primeiro a B. E vocês teriam que lembrar de uma coisa, faz tempo que a gente estudou isso. Como calcular a altura
de um triângulo equilátero. Teria que saber essa fórmula aqui, ó. Que é o quê? H de altura é igual a L, que é o lado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Não esqueçam disso. Toda vez que pedir para encontrar a altura de um triângulo equilátero, vai utilizar essa fórmula aqui. H, que é a altura, igual a L, lado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Sendo que nessa questão aí já disse que a altura era 12. Então, substituí o H por 12. E esse 2 que está no denominador, eu já passei para o outro lado multiplicando com 12. 12 vezes 2, 24. Aí ficou 24 igual a L raiz quadrada de 3. Isolei o L, tá certo? O raiz quadrada de 3 passou a ser divisor de 24. Aí tem que racionalizar. Vocês teriam também que lembrar de racionalização. Então, racionalizar, tem que encontrar um fator racionalizante, que é o próprio denominador, que vai multiplicar o numerador e o denominador. Então, ficaria 24 vezes raiz quadrada de 3. Não dá para multiplicar. Repete, porque um é o número inteiro, outro é o número irracional. Agora, depois, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Isso, radical. Aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 não é raiz quadrada de 9? E a raiz quadrada de 9 não é 3? Aí ficaria 24 dividido por 3, 8. E o raiz quadrada de 3 repete. Então, por isso que na letra B deu 8 raiz quadrada de 3 metros. Aí você voltaria agora para fazer a letra A. Então, para encontrar o raio, tá certo? O triângulo está escrito. Então, para encontrar a medida do lado de um triângulo escrito, a fórmula é essa aqui, ó. Vocês podem observar na letra B. Quando eu encontrei o lado, eu utilizei a fórmula L igual a raio, raiz quadrada de 3. Então, eu já sei qual é a medida do lado, que foi 8 raiz quadrada de 3. Eu quero saber o raio. Então, vai ficar, no caso, no lugar do L, no lugar desse L aqui, eu coloquei 8 raiz quadrada de 3. Igual a R, que é o raio, raiz quadrada de 3. Aí aqui pode cortar esses dois radicais, porque um está de um lado, outro está do outro. Pode cortar aqui, ó. Aí, no caso, o raio ficou igual a 8 metros. Tá certo? E como é que nós encontramos o apótema de um triângulo escrito? O apótema, voltem lá na letra B, do primeiro que vocês viram ver, ó. O apótema é o raio dividido por 2. Quanto foi o raio que eu acabei de encontrar na letra A? Qual foi o raio? Quanto? 8. Então, o apótema de um triângulo equilátero escrito não é o raio dividido por 2? O raio não foi 8? Então, 8 dividido por 2. Então, por isso que aí o apótema foi 4. Tá certo? Então, essas aqui eram as mais complexas que tinham. Mas aí, com uma fórmula, vocês fariam. No próprio livro, tem todas essas fórmulas que eu falei aí. No próprio livro de vocês. É, não, não é isso não que eu tô falando, não. Veja só, o que é que foi trabalhado aí nessa primeira, segunda, terceira questão? Lado e apótema. De quem? De um quadrado quando é escrito, de um triângulo equilátero escrito e de um hexágono inscrito, que é dentro de uma circunferência. Então, se você ver no seu livro, tem fórmulas para cada um deles. Fórmula para encontrar o lado do triângulo escrito, do quadrado escrito e do hexágono escrito. Só é aplicar a fórmula. Sob o raio, você sabendo o raio, só jogar na fórmula, encontra quem é o lado e quem é o apótema também. Tem a fórmula para cada um, tá certo, deles para encontrar o apótema. Só é substituir no lugar do raio, coloca o valor que a questão pede. Não tem segredo aí, não. A questão já dá o raio. É muito difícil não dar o raio. Quando ele não dá o raio, às vezes ele dá o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Só é você dividir o diâmetro por 2. Entendeu? Então, sabendo as fórmulas, você sabe resolver. Claro que sabendo as fórmulas e algumas regrinhas da matemática. Passa que a gente precisa. Mas aí não tem segredo, não. Tá bom? E aí, pessoal, posso passar? Pessoal online. Hoje tem poucos alunos online. Ou são vocês? Olha, quarta questão, gente. Prestem atenção na quarta. Eita, eu esqueci de deixar tudo de vermelho nessa aí. Gente, quarta e quinta. Vamos lá. O diâmetro de uma circunferência mede.
Olha, se o diâmetro é 8 raiz quadrada de 3, qual é o raio? 4 raiz quadrada de 3, porque raiz quadrada de 3 não pode ser dividido, tá certo? Então, só o 8. Então, calcule a medida do lado e do apótema do triângulo escrito numa mesma circunferência. Gente, como é que encontra, no caso, o lado de um triângulo escrito? A fórmula está aqui, ó, na letra B, ó. Do triângulo escrito é o quê? Raio, raiz quadrada de 3, estão vendo? Aqui, ó, raio, raiz quadrada de 3. E para encontrar o apótema é o quê? É o raio dividido por 2. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, presta atenção. O raio, presta atenção, quarta questão. O raio que vocês já tinham dito, que é 4 raiz quadrada de 3, não é isso? Então, o lado é o raio raiz quadrada de 3. Então, no lugar do R, eu coloco quanto? 4 raiz quadrada de 3. Repete o 4 e faz raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 9. Quanto é raiz quadrada de 9? Então, 4 vezes 3. Por isso que foi 12 centímetros. E o apótema? É o raio dividido por 2. Quanto foi o raio? 4 raiz quadrada de 3. 4 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Só pode dividir o 4 e o 2. 4 dividido por 2. E o raiz quadrada de 3 repete. Então, deu 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Ok, nono ano. Ok, Arthur. Quinta questão. Vamos, Gabriel. Quinta questão. O perímetro. O que é perímetro? Isso mesmo. O perímetro de um quadrado inscrito numa circunferência cujo apótema mede 3 inteiros e 1 meio centímetro. Gente, 3 e meio. Meio não é 0,5? Então, aí, ó, 3 mais meio dá 3,5 centímetros. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que o apótema, eu transformei esse número misto em um número decimal, o apótema será o quê? 3,5 centímetros. Porque a questão diz aqui, ó, o perímetro de um quadrado escrito numa circunferência cujo apótema mede, sendo que a gente não ia trabalhar com essa forma de fração, né? É melhor trabalhar com o número decimal, certo? Vocês lembram como é que isso é um número misto? O que é um número misto? É um número constituído por uma parte inteira e uma parte fracionária. Vocês lembram como é que transforma isso aí? Seria assim, ó. Multiplicaria a parte inteira, que é 3, pelo denominador 2. 3 vezes 2. Somaria com o numerador 1. 3 vezes 2, 6, mais 1. 7 dividido por 2. 7 dividido por 2, 3,5 centímetros, tá bom? E, então, a partir do apótema, vejam, sempre a questão pediu o quê? Gente, sempre a questão pediu o quê? Pedia para encontrar o apótema, sendo que nesse já deu o apótema. Não foi verdade? E a questão quer saber o perímetro. Então, para saber o perímetro, eu tenho que saber quanto mede seu lado. Não é isso? Então, a partir do apótema, vou encontrar quem é o raio, para a partir do raio encontrar quem é a medida do lado, para a partir do lado encontrar o perímetro. Então, são vários processos que tem que fazer aí. Então, quando o quadrado ele é escrito em uma circunferência, para encontrar o seu apótema, nós utilizamos essa forma aqui. Raio, raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá certo? Deixa eu só ajeitar aqui para o pessoal, que acho que está muito lá embaixo. Olha. Ó, pessoal, vou colocar mais aqui, tá? Pronto, colocar assim, fica melhor. Olha, aí o que é que vai acontecer aí, ó? Para encontrar a medida do apótema é o raio, raiz quadrada de 2 sobre 2. Sendo que eu já sei que o apótema é 3,5. Então, aqui, ó, já sei que o apótema é 3,5. E esse 2, que estava no denominador, eu passei para o outro lado multiplicando. Então, 3,5 vezes 2, 7. E repetir o segundo lado, que é o raio, raiz quadrada de 2. Então, isola o raio, será igual a 7. O raiz quadrada de 2 que estava multiplicando, passou dividindo. Sendo que não pode ter radical no denominador. Aí é necessário racionalizar. Para racionalizar, tem que encontrar um fator racionalizante, que será o denominador. Então, nesse caso aí,
O fator racionalizante é o raiz quadrada de 2. Então, irá multiplicar os dois termos da fração. 7 vezes raiz quadrada de 2 daria 7 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4. E quanto é raiz quadrada de 4? Então, ficaria 7 dividido por 2. 3,5. Então, vejo que o raio foi 3,5 raiz quadrada de 2 centímetros. Já achei o raio. Para achar o lado, como é que encontra o lado de um quadrado inscrito? Lado é igual ao raio, raiz quadrada de 2. Certo? Então, nesse caso, eu já sei quem é o raio, que eu acabei de encontrar, que foi 3,5 raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2 aqui, que já é da fórmula, tá bom? Então, repetir aqui o 3,5 e fiz raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, 3,5 vezes 2. Então, a medida do lado desse quadrado é 7 centímetros. Mas a questão não quer saber o lado, quer saber o perímetro. O perímetro não é a soma de todos os lados. O quadrado não tem 4 lados. Cada um desses lados tem 7 centímetros. Então, vocês fariam o quê? Ou somaria 7 mais 7 mais 7 mais 7, ou se não, fazia 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28, tá certo? 28 centímetros. Logo, a alternativa correta aí é a letra C. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Tem alguém fazendo? Pessoal online, alguma dúvida? Isso mesmo, Pablo. Olha, presta atenção, gente. Como faltam apenas 5 minutos, tá certo? Eu finalizo aqui na quinta questão. Quando a gente voltar, aí eu faço com vocês ainda até a nona, né? Faço as outras quatro e inicio com a aula com um novo conteúdo, tá bom? Então, deixa eu só finalizar aqui a gravação.